Hoje, eu quero te apresentar um exame pouco conhecido, mas que pode revelar se seu coração já começou a adoecer ou não, mesmo que você não sinta absolutamente nada. Estamos falando do score de cálcio coronário, especialmente importante para as pessoas com diabetes ou com outros fatores de risco cardiovascular e que sejam assintomáticos. Por que falar em prevenção cardiovascular? As doenças cardiovasculares ainda são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Em muitos casos, o primeiro sinal pode ser o infarto ou até a morte súbita. Precisamos mudar isso com diagnóstico precoce e com a medicina preventiva. O score de cálcio entra exatamente aí, nesse ponto, com o objetivo de detectar a doença aterosclerótica silenciosa, assintomática, antes que ela cause um evento grave, antes que ela cause um infarto ou até a pessoa tenha uma morte súbita. O que é o score de cálcio? O que o score de cálcio revela para a gente? O que é que ele diz para a gente? O score de cálcio é um exame de tomografia sem contraste e que ele tem como objetivo medir a quantidade de cálcio nas artérias coronárias. O cálcio nas artérias coronárias é um marcador de placa aterosclerótica, é um marcador de doença dessas artérias. Ele é direto, objetivo e visual. Ele não é estatística, é uma imagem da sua artéria. Quanto maior o score de cálcio, maior o risco de infarto, maior o risco de morte súbita. O paciente diabético e o risco cardiovascular oculto. O diabetes tipo 2 é uma doença inflamatória crônica que acelera o processo de aterosclerose nas artérias. Muitos pacientes são assintomáticos, não sentem dor, mas podem ter já placas ateroscleróticas importantes em suas artérias. O score de cálcio ele é muito importante para o diabético, porque ele mostra se a doença coronária já está presente ou não. Ele pode indicar a necessidade de intensificar o tratamento, mesmo que os exames de sangue estejam bons, mesmo que os exames de sangue estejam normais. Em alguns casos, o score de cálcio ajuda a modular e dizer para a gente a intensidade do tratamento que a gente pode e deve fazer, principalmente ajudar na decisão de usar estatinas, de usar antiplaquetários e de estimular as mudanças de estilo de vida. Quem deve fazer o score de cálcio? Ele é especialmente útil nos pacientes diabéticos acima de 40 anos, pacientes com níveis de colesterol limítrofe que tenham outros fatores de risco, aqueles pacientes que têm uma história familiar de infarto precoce e de morte súbita na família, e aquelas pessoas consideradas com risco intermediário pelas calculadoras de risco tradicionais. Em diabéticos, o score de cálcio pode mudar a nossa abordagem terapêutica. O score de cálcio zero significa um risco muito baixo de eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos. Vou repetir. O score de cálcio zero significa um risco muito baixo de infarto nos próximos 10 anos. O score de cálcio alto significa um risco mais elevado. E aí sim nós vamos intensificar mais ainda a prevenção, tanto com medidas de estilo de vida, como também com drogas, com medicamentos. Vou te dar um exemplo prático. Essa semana eu atendi um paciente masculino, 58 anos, com história de diabetes mellitus há cerca de 8 anos. Vem com níveis de glicemia e hemoglobina glicada controlado, os níveis de colesterol no sangue, níveis limítrofes, teve uma história de tabagismo, porém deixou de fumar há cerca de 10 anos e totalmente assintomático, com os outros exames de sangue normais, porém é um paciente de risco intermediário. Em função disso, nós solicitamos o score de cálcio dele. O score de cálcio veio de 980. Então, score de cálcio bastante elevado. Então, isso trouxe para mim a informação que eu preciso intensificar o tratamento desse paciente no controle do colesterol, no controle dos lipídios, eu preciso intensificar as mudanças do estilo de vida e eu preciso investigar de uma maneira mais detalhada se ele já tem alguma isquemia no coração ou não. Então veja que o score de cálcio ele ajuda a gente na decisão clínica, na decisão terapêutica frente àqueles pacientes, principalmente os pacientes com risco intermediário. O score de cálcio também ajuda muito para a adesão do paciente aos medicamentos, o que nós chamamos de adesão terapêutica. Muitos pacientes resistem muito ao uso de medicamentos como estatinas e dizem para a gente: eu não sinto nada, doutor, eu estou bem, eu não preciso usar.
Quando a gente mostra as imagens lá e mostra os níveis de escória de cálcio, a gente consegue que aquela pessoa, aquele paciente se convença da necessidade e tenha uma melhor adesão aos medicamentos que nós estamos prescrevendo. E isso muda a mentalidade, né? Isso motiva a reeducação alimentar, motiva as mudanças do estilo de vida, a prática de atividade física. Ou seja, esse exame, o score de cálcio, ajuda no engajamento do paciente no tratamento. Precisamos estar atentos para tentar prevenir antes dos sintomas, ou seja, é a medicina que vê além dos sintomas. E o score de cálcio representa uma mudança de paradigma. Não esperar que o infarto aconteça para a gente agir. É a medicina do antes, que antecipa, que evita, que salva, que previne. Se você tem diabetes ou outros fatores de risco cardiovascular, converse com seu médico sobre o score de cálcio. Esse exame pode ser um divisor de águas entre a prevenção e uma tragédia que poderia ter sido evitada. Se você gostou do conteúdo, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal e envie esse material para as pessoas diabéticas, para os profissionais da área de saúde que têm interesse nesse tema.